Hoje eu estou aqui com a Gisele, né, Gisele? Gisele, obstetra, ginecologista e mastologista. E hoje em dia a Gisele só faz mastologia, né? Só mastologia. E muitas vezes eu recorro a você, né, Gisele, durante meu pré-operatório. É um prazer. É um prazer você me ajudar, Gisele, a gente trabalhar juntas, né? Porque muitas vezes as pacientes vão operar a mama e eu preciso de uma orientação sua, né, Gisele? Na verdade, eu considero, Mirela, que todo paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, que vai fazer qualquer tipo de procedimento na mama, ele deveria se preocupar em fazer a prevenção. Não só ficar na dependência do cirurgião plástico, solicitar os exames de prevenção e ficar na expectativa se vai vir alguma alteração ou não, para depois ser encaminhado, né? Deveria fazer parte obrigatória do processo de busca pela cirurgia plástica, entrar na melhor condição possível, da mesma forma como a gente faz os exames de sangue, da mesma forma que a gente vai ao cardiologista, que a gente se prepara em todos os aspectos da alimentação, da atividade física, para ter um resultado bacana. A gente também precisa incluir a sua consulta ao mastologista para fazer a profilaxia, fazer aquele levantamento bacana. Com certeza, né? Eu falo assim, cirurgia plástica a gente tem que fazer no melhor momento, com tudo bem direitinho, e é essencial, né? Os exames ali da mama e quando houver essa necessidade desse trabalho em conjunto, né, Gisele? E assim, faz tempo que a gente já trabalha em conjunto e eu já encaminhava minhas pacientes para você. Você tinha um consultório que era onde antes? No Cecisa. No Cecisa, né? E agora você está lá pertinho de mim. Facilitou, né? Facilitou, né? A Gisele foi para o Life, que é o prédio da clínica, um andar acima de mim, certinho. Exatamente. Né? A gente fica bem assim, ó, eu no quinto, a Gisele no sexto. E quando tem necessidade, muitas vezes eu falo para as pacientes, dá uma subidinha ali na Gisele, as pacientes sobem ou descem. Exatamente. Da mesma forma, o paciente às vezes passa numa prevenção despretensiosa e ali acaba surgindo um assunto de uma mamoplastia, de uma prótese. Olha, vai lá e escuta a opinião de quem entende, escuta a opinião da doutora Mirela, da cirurgia plástica, é o melhor caminho, né? É muito legal assim trabalhar em conjunto, porque o paciente se beneficia, né? O paciente ouve ali a opinião do especialista, mastologista, a gente opera com mais segurança, com maior clareza, né? E é muito bom o paciente estar com tudo bem esclarecido, tudo direitinho, né? Sabendo o que ele está fazendo, podendo tirar a dúvida com um profissional mais especializado nas mamas, que é a mastologia, né, Gisele? E assim, eu me identifico muito, Gisele, com a sua forma. Porque muita atenção ao paciente que você sempre dá. Os pacientes adoram, vem ali depois da consulta te elogiando muito. Que bom. E no centro cirúrgico, todo cuidado. É muito parecido com a minha forma de abordar, assim, porque você tem todo o cuidado com a cicatriz, com os pontinhos, para tudo ficar da melhor maneira possível. A parte estética também sair da melhor maneira possível. Sem dúvida, né? O trabalho que a gente tem no interno, ele nunca vai ser de conhecimento do paciente, né? Ele nunca vai ser de conhecimento o trabalho que nós tivemos para poder chegar em cada detalhe interno da mama ou da axila, quando é o caso de abordar, para poder chegar ao resultado final. Mas ela consegue ter noção do quão a gente é detalhista, o quão a gente é dedicado ao que está fazendo, olhando a cicatriz e vendo que, olha, ela procurou deixar a menor marca do meu procedimento, da minha doença, ou seja, do que for. Fazer o melhor possível. O melhor possível. E a gente trocar de lugar, né, Mirela? Eu fico imaginando assim, não que seja o mais importante para mim não ter cicatriz, eu quero um resultado na minha doença ou na minha estética e não quero cicatriz. Não é que seja o mais importante, mas quanto menos, melhor. Né? Quanto menos eu falo com as pacientes assim, quanto menos você tiver que se lembrar de mim ao olhar a cicatriz, mais feliz eu estou. Quero que você lembre de mim por outras coisas.
pelo nosso bate-papo aqui, pela nossa troca, pela importância que eu estou dando ao seu diagnóstico, à sua doença, ao seu momento, à sua condição, ou o seu interesse em estar melhorando lá na cirurgia plástica e trazendo com isso outros benefícios, como ficar livre de algum nódulozinho, alguma coisa assim. Então, eu quero que você lembre de mim, assim, naquele dia ela estava lá, foi feito da melhor forma possível, não pela cicatriz. Isso é bom, é ótimo, gostei desse ponto de vista, Gisele, é muito legal. E assim, quando que, né, para explicar, porque às vezes as pessoas devem estar perguntando, mas mastologista entra sempre na cirurgia plástica? Não é sempre, tá, gente? Às vezes o que acontece, a gente está ali num pré-operatório, né, de uma cirurgia de mama, e aí eu vou pedir um ultrassom ou uma mamografia, daqui a pouco você já me explica quando eu peço um dos dois, e a paciente identifica um nódulo de mama, alguma lesão ali que eu vá encaminhar para a Gisele poder dizer, essa paciente pode operar ou não, esse nódulo você só vai observar ali no pós-operatório, ou esse nódulo a gente vai ter que retirar, e quando há essa necessidade de retirar o nódulo, você entra comigo, já aproveita ali aquele momento de cirurgia, né, quando você me libera para fazer a cirurgia, e aí o paciente já resolve os dois problemas de uma vez só, a parte estética e o nódulo que deveria ser retirado, né, Gisele? Exatamente. Nem todo nódulo precisa sair, né? Se tem uma lesão sólida, mas ela é pequena, ela não está palpável, ela não está trazendo nenhuma alteração estética, nem estrutural na glândula mamária, ela não está perto da areola que possa trazer alguma dificuldade futura numa amamentação. Então, já tem um tempo de consolidação, de acompanhamento, a gente está vendo que está estável. Não tem porquê, se vai só colocar uma prótese, não tem porquê mexer na glândula mamária, porque a prótese não mexe na glândula, né? Se a gente não associar nenhum outro procedimento de mamoplastia, de mastopexia, eu não vou mexer na glândula, no miolo da glândula. Eu vou descolar ela você vai descolar ela de forma integral, e integral ela vai ficar com a prótese embaixo. Então não tem porquê eu criar uma cicatriz nesse tecido glandular, não é uma cicatriz extra na pele a nossa preocupação, que na inúmera maioria das vezes a gente não chega a fazer uma segunda cicatriz. O grande interesse é não trazer cicatriz na glândula mamária que possa no futuro trazer algum prejuízo na prevenção, alguma confusão na hora da prevenção. Então, se a lesãozinha ela é pequenininha, ela não está trazendo nenhum problema, nenhum desconforto, nenhuma alteração estética, e está estável, vai só colocar a prótese, deixa o nódulo quietinho lá. E aí, em outras condições em que a gente já tem, vai fazer a mamoplastia, dependendo da localização do nódulo, ele pode ficar escondidinho embaixo da cicatriz, aí a gente tem que abordar, porque senão eu perco o meu parâmetro de controle evolutivo dela. Mas é interessante que, às vezes, eu recebo paciente no consultório, nem sempre é por conta de nódulo sólido. Às vezes está no pré-operatório do cirurgião plástico e ela chega lá apavorada porque deu uma alteração no exame. Aí eu vou ver a alteração, é um cisto. Super frequente. Super frequente, quase né? Todo mundo tem. Só não vai ter quem não tiver, ou em produção hormonal ou em uso de hormônio, mas elas se assustam quando veem, né? Que tem um cisto na mama, que nada mais é uma bolsinha de água, que vai desfazer sozinha. E com frequência isso gera um pouco de receio nas pacientes no pré-operatório. Por isso que é importante, né, Gisele? Porque assim, solicitei ali um ultrassom, uma mamografia, as pacientes vão ler o laudo, nódulo na mama, cisto na mama, já ficam apavoradas. Meu Deus, elas chegam lá para mim apavoradas. Eu falo, calma, né? É super comum aparecer um nódulo. É importante você sempre avaliar o cisto. Eu nem peço avaliação justamente por isso, porque todo mundo praticamente tem um cisto mamário, né, Gisele? Que é essa bolsinha de água. E o interessante é que no exame vem escrito o formato, que é nódulo, né? O nódulo, ele tanto pode ser sólido, como ele pode ser nódulo cístico. Só que lá na mamografia, ele vem escrito como nódulo. Nódulo, tal, e vem as características dele. Na ultrassonografia, também vai vir a palavra lá, nódulo, hipoicóico, anecoico, vai vir as características dele que nos faz concluir se é um sólido ou se é um cístico. E às vezes vem embaixo
cisto mamário, alguma coisa assim. Mas, na maioria das vezes, vem só a descrição do formato, que é nódulo, e o fato, a palavra nódulo, ela assusta como se todos os nódulos fossem um caroço sólido, né? Então, eu acredito que isso é que traga a confusão. Ela olha, é um nódulo. Gera uma angústia, Já né? gera uma Até angústia. passar em consulta e saber, não era nada. E quando você, assim, determina, não, esse nódulo tem que ser retirado. Aí a gente já aproveita aquele momento da cirurgia. Você geralmente começa, né, Gisele? A gente chega junto ali no centro cirúrgico, você começa para retirar 1, 2, quantos nódulos forem necessários. Uns grandes, né, Mirella? Às vezes uns grandes. Lembra daquele nódulo? Tiramos um nódulo, parecia mais uma laranja. Mais uma né? laranja. Numa mama redutora, a paciente tinha uma mama muito grande. Aliás, mais de um, né? Era volumoso. Eu acho que ela tinha Eram 3 nódulos. nódulos volumosos. 3 bem volumosos, essa paciente me lembro bem. Um maior de todos, igual uma laranja. Ela tinha uma mama muito grande, que eu tirei mais de 1 quilo de mama de cada lado, e ela não palpava. Não. O nódulo se perdia na quantidade de mama, que era imensa. E aí, quando a gente entrou ali, que eu falei, Gisele, que tamanho de nódulo é esse, né? E aí saiu nódulo, muita mama, e a gente conseguiu um resultado bem satisfatório, bacana. né? Paciente feliz da vida. Com certeza. Tão bom, né? Que Ver esse pós-operatório. Né? É o melhor. Trabalhar com a cirurgia plástica ao lado só nos traz satisfação. Seja eu participando da cirurgia plástica, né, tirando um nódulozinho, e o objetivo maior é a mamoplastia, é a prótese, e eu estou lá só de ponta tirando um nódulo, ou o contrário, quando o cirurgião plástico está comigo para reconstruir, quando eu tenho que tirar a mama toda. É uma satisfação enorme. É você ver o brilho assim, como disse uma paciente minha muito recentemente. Eu precisava tratá-la, e aí tirar uma área de bom volume da glândula mamária. E aí, na consulta, ela fazendo quimioterapia, eu fui me aproximando, e numa das últimas consultas eu disse para ela assim, tem uma notícia ótima, seu tumor reduziu maravilhosamente bem. Então, eu tenho uma proposta de fazer. O que você acha da gente aproveitar e fazer desse limão uma limonada? Entrar com cirurgião plástico, já fazer uma mamoplastia, substituir esse quadrante que eu vou ter que tirar por uma prótese. O que você acha? O olho brilhava. Não, doutora, eu não vou fazer uma limonada, eu vou fazer uma caipirinha disso tudo, porque está maravilhosa essa proposta. Então, assim, associar o cirurgião plástico, me associar a ele ou associá-lo quando é tratamento, é satisfação certa. É ver um sorriso no rosto do paciente, né, quando se trata de doença, apesar dos pesares, é aquela coisa assim, vão-se os anéis, mas ficaram os dedos, né? Então, é importante você falar isso, Gisele, assim, porque a mama, para a mulher, tem uma importância tão grande, né? Feminilidade, assim, autoestima, segurança, você colocar uma roupa, um biquíni, um decote, se sentir segura, se sentir bem, né? Com certeza. É muito importante ali a mama para a mulher. Nós mulheres sabemos, né, da importância da mama e de tentar sempre fazer o melhor resultado possível, né? Deixar o melhor que a gente possa fazer mesmo para cada paciente, né? Eu costumo dizer que nessa vida eu desconheço algo que faça a gente agir melhor do que trocar de lugar. É verdade. E hoje em dia, vendo cada vez mais jovens tendo câncer de mama, eu troco de lugar todos os dias no meu consultório. Não é sentindo a dor dela, que ninguém sente a dor de ninguém, mas imaginando o que eu gostaria. O que eu gostaria para esse momento? Como eu gostaria que fosse esse resultado? Como eu gostaria que fosse essa atenção? Como eu gostaria que fosse essa mão que está me levando em busca do meu objetivo maior? Né? Isso é muito sério, muito certo. A troca de lugar em tudo só traz benefício para nós. E nós, como mulheres, não é difícil fazer essa troca de lugar. Não é mesmo. E eu vou começar, Gisele, assim, falando agora, né, das dúvidas que eu mais ouço lá no consultório.
tá? Algumas curiosidades para você me ajudar a tirar alguns mitos sobre sensibilidade na mama, depois da cirurgia. O que você tem a me dizer da sensibilidade? A areola? Algumas poucas pacientes pós-mamoplastia, elas perdem em definitivo. Algumas poucas. A imensa maioria não. Teve um estudo recente, inclusive, que mostrou que a gente tem uma inervação mais superficial, logo abaixo da pele, ali 1,5 centímetro mais ou menos, que na mamoplastia a gente consegue, na imensa maioria das vezes, deixar essa inervação intacta e, com isso, pós-edema, pós o processo cicatricial inicial, que leva aí 3, 6 meses, mas essa sensibilidade vai retornando ao normal. Uma minoria perde. Inclusive, esse estudo foi feito para poder chegar à conclusão nos pacientes que a gente faz a adenomastectomia. Se todo paciente que retira a glândula por completo, se ele vai perder a sensibilidade areolar. E aí foi que chegou a essa conclusão, que além das inervações profundas que a gente retira, tanto na adenomasteco quanto na mamoplastia, a gente tem uma sensibilidade própria dessa camada superficial que consegue responder muito bem com o passar desse primeiro processo cicatricial. Então, assim, normalmente a perda, quando há perda, porque não são todas as pacientes que têm perda, né? A grande maioria não vai ter perda nenhuma. E quando há perda, essa perda é transitória, temporária. É muito difícil, muito raro ali na cirurgia plástica uma perda mais definitiva. Sim, né? Sem dúvida. E a amamentação? Prótese de mama vai influenciar na amamentação? Não vai? Nada, né, Gisele? Eu falo muito isso. Nada. Os ductos, como eu tinha colocado no início, na prótese, sem nenhuma mastopexia associada, nenhuma técnica de mamoplastia associada, a glândula está intacta. O ducto está intacto. A única coisa que eu fiz foi afastar um pouco essa glândula mamária da parede torácica, do músculo. Então, ela vai continuar com toda a funcionalidade dela, com toda a capacidade de produção láctea e de ejeção, não só de produção, porque também gera aquela preocupação, né? Eu vou produzir, mas eu vou conseguir que esse leite saia, eu vou conseguir amamentar real. Sim, o ducto está intacto. Intacto, é isso que eu falo. Quando eu vou colocar a prótese, a glândula, eu vou entrar ali por debaixo da glândula, a gente abre um cortinho, né? Vou entrar por debaixo da glândula e vou colocar a prótese. A gente não mexe naquela glândula mamária, vai ficar intacta, como você está dizendo. O que acontece? A amamentação não é fácil, é difícil. A gente que é mãe, que amamentou. Então, às vezes, a paciente, o que eu percebo, os pacientes me contando, né? Tem prótese, tenta amamentar, não consegue, já liga uma dificuldade ali pela prótese. Sim. E fala, eu não consegui amamentar. Porque muitas vezes é um pouco difícil começar a amamentar, né? Ele tem leva, dor. Em média, 72 horas para começar a descer, pós-parto. O leite, né? Então, naquelas pacientes que vieram de trabalho de parto, isso é mais rápido. Não vou dizer imediato, mas é mais rápido. Essa liberação, por todo o processo de liberação da ocitocina que faz o trabalho de parto em si, e também vai estar trabalhando em cima dos ductos da glândula mamária e facilitando essa saída do leite. Na cesárea programada, ele pode levar até 3 dias, até 72 horas. Então, é muito mais fácil a paciente rapidamente associar aquela dificuldade ao fato dela ter feito uma cirurgia do que ela pensar assim, não, calma, é o processo. Eu vou conseguir. 72 horas eu vou conseguir, eu vou aqui continuar, porque para continuar não é simplesmente passar 72 horas. É necessário o estímulo, é necessário aquela coisa ali da persistência de colocar o menino. E o neném suga forte, né? Neném suga forte, machuca. E tem que estar ali. E tem que estar ali. Persistência, falar, vou amamentar. Né? E também, assim, quem não quiser amamentar, tudo bem, cada um com as suas escolhas, mas a prótese não vai influenciar. Agora, na mama redutora, sim, né, Gisele? A gente pode ter uma dificuldade ali para amamentar. Sim. Né? Principalmente se a mamoplastia está muito recente. Né? As mamoplastias mais antigas,
que já tem toda aquela parte de fibrose grosseira inicial, já foi trocada por um tecido mais frouxo, uma cicatrização mais amena, né? Com um tecido mais semelhante ao da glândula mamária. Então, essa tem mais chance de conseguir amamentar. Agora, a que fez a mamoplastia há 1 ano, 1 ano e meio, 2, é mais difícil. A gente ainda tem muita fibrose. Normalmente, assim, na cirurgia plástica, eu sempre, nos estudos, eu vejo assim, 50% das pacientes com mama redutora amamentam, 50% tem uma dificuldade verdadeira, né? E você compartilha dessa ideia, 50% sim, mais sim. ou menos? É né? claro que tudo depende do volume que foi retirado, né? Tem algumas mamoplastias que são só aquele ajustezinho mínimo ali de base de mama, né? Às vezes a mastopexia, só vou fazer um ajuste de pele, vai amamentar, muito provavelmente. Agora, e isso não pode ser colocado dentro desses 50% que conseguiu. Quando a gente lê na literatura os 50% que conseguiu, são mamoplastias realmente realizadas em plano profundo. Com grande volume de retirada de mama, né? Aquela para reduzir. Não estou colocando nesses 50 aquelas pacientes que fizeram pequenos procedimentos que a gente sabe que não alterou em nada a glândula e que vai conseguir. Né? Prótese, mastopexia com ajuste de pele, normalmente as pacientes amamentam muito bem. Né? Nas mamoplastias redutoras, aquela que eu vou tirar grande quantidade de volume mamário, pode haver uma dificuldade real no futuro. Sim, né, Gisele? Sem dúvida. Gisele, e sobre exames pré-operatório, que eu costumo fazer, né? Abaixo de 35 anos, eu peço ultrassom para todas as minhas pacientes que vão operar a mama. Acima de 35 anos, mamografia, porque muita gente me pergunta, vou fazer ultrassom, vou fazer mamografia? A gente tem uma diferença na qualidade das mamas dessa paciente. Você pode falar um pouquinho sobre isso, assim, da mama mais gordurosa, mais... Seguindo os protocolos de rastreamento, nós temos a mamografia como método ideal, o único que de fato demonstrou impacto na redução da mortalidade por câncer de mama. Então, a gente tem a mamografia a partir dos 40 anos. Nas mamas densas, ou seja, nas mamas ainda que tem muita glândula, que a gente considera como uma mama jovem, só a mamografia é insuficiente. Então, eu tenho como método base a mamografia e complemento com a ultrassom. Em casos específicos, quando ainda resta alguma dúvida, a gente tem outros exames para poder fazer esse rastreamento. Abaixo dos 40 anos, a mamografia ela tem baixa capacidade de detectar nódulos, detectar algumas patologias da mama. Porque quanto mais jovem é a paciente, mais densa, mais glandular, mais endurecidinha é essa glândula. Então, baixa a penetração dos raios assim, o que eu explico muito, né, Gisele? Você vê que se eu estou correta, tudo direitinho. Até 35 anos, a nossa mama é muito glandular, muito densa. Então, eu falo, é sempre diferente eu montar uma mama, eu vou fazer uma mastopexia. Se eu tenho até 35 anos, a gente geralmente monta, fica aquela mama mais projetada, tem muita glândula. Depois, o nosso corpo vai fazendo uma lipossubstituição. Essa glândula vai ficando cada vez mais gordurosa, vai virando gordura, e a mamografia vê melhor na gordura. Exatamente. Né? Então, assim, até 35 anos, ultrassom. Depois de 35 anos, mamografia. Muitas vezes a gente acaba associando os dois exames também. Sem dúvida. Né? E é super importante fazer esse exame pré-operatório para essa prevenção, né, Gisele, de câncer de mama. Sem dúvida. Eu penso, Mirella, que, como eu comentei lá no início do nosso bate-papo aqui, eu penso que da mesma forma, num pré-operatório da mama, o paciente, no pré-operatório da cirurgia plástica, o paciente vai passar pelo cardiologista para ver como está o coração, para estar bem preparado para anestesia, essa coisa toda. Ele também deveria passar pelo mastologista. Se o paciente tem abaixo de 40 anos, o cirurgião plástico pode estar solicitando a ultrassom, e se ela não tem, claro, nenhum histórico familiar de câncer de mama, ovário, próstata, vai solicitar só a ultrassonografia
E ali ele pode estar resolvendo a situação, o paciente está sendo acompanhado pelo ginecologista. Agora, a partir dos 40 anos, é muito importante que a mulher ela acompanhe, faça seu rastreamento com o mastologista, que é o médico que está preparado para fazer o exame adequado exame clínico adequado da glândula mamária, que é o médico que está preparado junto com o radiologista para poder fazer a leitura do filme da mamografia, para ver se foi suficiente aquela mamografia com ultrassom. Se só, em alguns casos, se você vai fazer uma mamoplastia numa senhora de seus 65 anos, por exemplo, pode ser que só a mamografia seja suficiente. Uhum. Então, nada melhor do que seguir o rastreamento a partir dos 40 anos, com o mastologista ao lado, para te dar tranquilidade para fazer sua cirurgia, sem achados... achados... Como é que fala, meu Deus? Surpreendente, não, como é que fala? Surpresa, sem achado surpresa. E tranquilidade também para a paciente que está sendo operada. Ela sabe que ela foi toda olhada, que ela está indo na melhor condição cardiológica, laboratorial, nutricional e do ponto de vista da mastologia. Então, é uma observação importante, né, Gisele? Assim, a partir de 40 anos, as pacientes já devem procurar um mastologista, igual procuram um cardiologista, para poder sempre estar ali com o exame da mama bem direitinho, com tudo bem certinho, até quem não vai operar, não é mesmo, Gisele? Sem dúvida. Na verdade, o protocolo de prevenção, independente se vai passar por cirurgia ou não, é a partir dos 40 anos procurar um mastologista para poder fazer o seu rastreamento. Joia. Né? Não por conta da cirurgia em si. Excelente. E agora eu vou entrar aqui num assunto mais polêmico, mais atual, que é o quê? Prótese de mama, né? Muitas dúvidas hoje em dia sobre prótese, a gente vê muito na rede social várias pacientes retirando a prótese, né? Essa cirurgia de retirada de mama é chamada de explante. Então, muitas pacientes procurando ali o cirurgião plástico para fazer o explante mamário devido doença do silicone. Isso existe, Gisele? A gente ainda não tem nenhuma evidência científica. Está em estudo, mas ainda não tem nada que aponte para a conclusão de que, de fato, essa doença existe. Ao meu ver, nós passamos por uma era em que era moda colocar, um tempo em que era moda colocar prótese, não que tenha deixado de ser, de ter o volume, essa coisa toda. Mas nós estamos entrando num novo tempo em que as pacientes não querem nada que seja artificial. Então, num novo tempo em que as mulheres estão sobrecarregadas de atividade do trabalho, da casa, do chefe cobrando, dela se cobrando com mestrado, com doutorado. Então, ela está tensa, ela está irritada. Então, tem outros fatores associados que acabam levando essa paciente a achar que depois da prótese, ela começou a sentir dor aqui, sentir dor ali, está mais estressada, mais irritada. Na verdade, é um contexto que nós estamos vivendo hoje totalmente diferente do contexto de 10 anos atrás. Eu não vou nem longe, 5, 10 anos atrás. Então, as pacientes, quando procuram dizendo que quer fazer o explante, que quer tirar a prótese e deixar só com a glândula mamária, porque está com medo da síndrome ásia, que é a doença do silicone, eu digo para elas, olha, a gente não tem nenhuma evidência científica para poder se embasar nessa justificativa. O que real te faz pensar em tirar a prótese? O que real te incomoda a ponto, porque eu não quero no futuro pensar em uma troca quando eu não tiver condição clínica para isso, eu já passei pelo meu momento de ter a prótese. Tem vários fatores que precisam ser abordados com essa paciente antes de deixá-la voltar para casa com o aceite do explante, porque, de fato, existe uma interrogação da doença do silicone. Acho que a gente precisa abordar melhor essas condições psicoemocionais dessa paciente. É muito mais um termo de rede social, né, Gisele? Doença do silicone é muito mais um termo ali de rede social do que um termo médico.
é uma doença ali que está em investigação ali, como você diz, mas assim, não tem nada comprovado. E os sintomas da doença do silicone, eles estão muito voltados ali como sintoma de TPM, como o sintoma dos hormônios femininos, que quem tem prótese tem, quem não tem prótese também tem os mesmos sintomas muitas vezes, né? Além disso, o que eu vejo daquele período em que foi uma grande procura para a colocação da prótese, que não importava tanto as questões emocionais que aquela paciente tinha por trás antes de colocar a prótese. Então ela chega, ela tem um desejo de colocar, e a gente não aborda nessa consulta se você tá emocionalmente bem preparada para isso. Você está colocando, tem algum outro problema que você está querendo encobrir com essa prótese? A gente sabe que isso existe. Né? Existem as pacientes que realmente precisam da prótese pelo baixo volume, pela mama flácida, que querem dar aquela melhorada, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que existe um pool de pacientes que também procuram pela estética para poder encobrir algum momento, alguma falta, né? Algo que está ali faltando. E com isso a gente acaba, quando ela se dá conta dos sintomas, ela nem viu que antes ela já tinha uma fibromialgia. É isso, e justamente, às vezes a pessoa ali já tem aqueles sintomas, e aí colocou uma prótese e começa a ler na rede social: a doença do silicone vai gerar ansiedade, ou dor nas mamas, ou estresse. Aí fala, nossa, eu estou sentindo tudo isso, estou com a doença do silicone. Né? É uma coisa ali que tem muitos fatores por trás. Né? Eu não sou nem contra nem a favor da prótese, assim, eu brinco assim, eu não sou nem contra nem a favor, eu tenho prótese. Eu acho que a prótese serve para quem? Para quem quer aumentar a mama, definir o colo e não tem esse volume. Então, eu vou lançar a mão, preciso de volume, a gente vai lançar a mão da prótese, caso a paciente queira. Agora, não quero colocar a prótese, eu já tenho um volume, fica à vontade para não colocar a prótese. Eu acho que cada um tem que fazer o que está se sentindo seguro, né, o que está se sentindo mais à vontade. Então, hoje em dia, né, aliás, há muito tempo, eu já faço a mastopexia sem prótese, que eu acho um resultado particularmente lindo, né, fica bem bonita. A gente fala aquela mama de mocinha, você também gosta, Gisele? Adoro. Muito bonita a mastopexia sem prótese. E tem paciente ali que sonha, vou colocar minha prótese. Então, eu acho que quem sonha com isso, né, coloca a prótese, desde que esteja tudo direitinho, ela está ok, com os exames ok, ótimo. Eu também não sou contra de hipótese nenhuma. A prótese ela veio como uma aliada na mastologia, né? Ela veio como uma aliada a partir do momento que a paciente precisa tirar a mama e eu não posso lançar a mão a todo tempo de uma grande cirurgia, trazendo músculo das costas, da barriga, para poder fazer uma nova mama. Então, eu tenho muito mais fácil uma prótese para fazer reconstrução dessa paciente. Então, longe de mim ser contra a prótese, mas eu acho que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E as pacientes também, assim, uma coisa que eu acho legal a gente falar, que as próteses são muito seguras hoje em dia. Existem inúmeros testes para as próteses, né? Toda uma segurança por trás. E uma dúvida que todo mundo tem: quando trocar essa prótese? Existe um tempo, Gisele, eu tenho que trocar a prótese de 10 em 10 anos? Como é isso? Não, a gente já teve esse momento, né, de achar que a prótese tinha uma validade e que essa validade máxima eram 10 anos, não complicou, não teve contratura, não teve nada, mas ela precisa ser trocada com 10 anos. A tecnologia avançou em tal forma, trazendo próteses cada vez mais seguras, que também trouxe próteses mais duradouras, né? E os estudos mostraram que não tem necessidade de você mexer numa prótese que está ali com resultado estético legal, que ela não tem nenhuma alteração no contorno, que ela não tem nenhuma alteração na densidade, na textura dela. Então, caiu por terra essa coisa de prazo de validade de prótese. Tem pacientes que têm prótese há 18 anos, sem nenhum sinal de contratura, e está muito bem. Não tem indicação de troca. Não tem mais prazo de validade, né, Gisele? Deixa quieto. Quem tem prótese tem um corpo estranho que tem que tomar conta. Tem que acompanhar. Vai fazer os exames quando necessário, vai passar com seu mastologista, seu ginecologista, mas não existe um período mais
tenho que trocar minha prótese de tanto em tanto tempo. Não tem, né? Não, acabou. Vai trocar a prótese quando realmente houver indicação, uma contratura, uma ruptura, aí o ginecologista vai encaminhar de volta para o cirurgião plástico, o mastologista, para que seja realizada essa troca. Exatamente. Né? E, Gisele, ainda sobre as próteses. Quem tem prótese de mama pode fazer todos os exames de mama? Atrapalha ali no rastreio para câncer de mama ou não? Não, em nada. Não, né? O paciente continua fazendo a mesma rotina, baseado na idade, no histórico familiar, no histórico pessoal, que faria sem a prótese. A prótese está atrás da glândula, seja numa mamoplastia, seja só numa colocação para aumento, a prótese está totalmente atrás da glândula. Então, na mamografia, por exemplo, a gente tem uma técnica para, além das técnicas básicas de radiografar a mama, a gente ainda tem uma técnica especial para quem tem a prótese e com todo cuidado, nunca vi nenhuma história de ruptura de prótese com a mamografia. Pode fazer, né? Eu sempre falo isso, gente, vai poder fazer mamografia à vontade. Claro que a gente já solicitou aquela mamografia ali antes da cirurgia, então provavelmente a primeira mamografia pós-operatória vai ser depois de 1 ano, né? Sim. Quando a pessoa vai precisar de outra mamografia. Sim. Mas vai poder fazer a mamografia, todos os exames normalmente, como se não tivesse a prótese. Exatamente isso. E uma outra dúvida, Gisele, uma preocupação. Prótese de mama causa câncer de mama? Não, né? Não. Também é uma outra dúvida frequente que é importante ser esclarecida. Não. Né? O câncer de mama ele não vem da prótese e nem pela presença da prótese. Ele vem por uma alteração na célula da glândula mamária, que não está relacionada a nenhum componente da prótese. Há estudos que mostram um tipo raro, eu diria até raríssimo, de linfoma relacionado à prótese, mas em 22 anos, quase 22 anos de formada, eu nunca tive nenhum caso. É raríssimo realmente, que é o linfoma de grandes células. Existem estudos mostrando uma associação ali com o implante, né, com a prótese, mas é raríssimo, né, Gisele? Em 22 anos eu nunca vi. Eu acho que o mais importante é a pessoa ter a consciência. Resolvi colocar uma prótese de mama, vou tomar conta, vou acompanhar. Resolvi fazer uma cirurgia plástica, vou fazer todos os exames, fazer meu pré-operatório ali mais certinho possível. Fazer minha prevenção. Prevenção. A palavra é prevenção, né, Gisele? A palavra é prevenção, justamente. Vou fazer todos os meus exames, vou procurar um mastologista, vou tomar todo o cuidado, porque eu falo, gente, a cirurgia, a gente começou o podcast falando isso, né? É assim, tem que ser no melhor momento possível, com tudo bem direitinho, para a gente ter o melhor resultado possível. Exatamente. Esse é o objetivo, né? As surpresas, elas precisam ser só surpresas agradáveis, né? Nossa, eu sabia que ia ficar bacana, mas eu não sabia que ia ficar tão lindo. Né? É isso mesmo. Eu sabia que ia ficar com o volume que eu gostaria, mas eu não sabia que ia ficar exatamente o meu número. E não surpresas desagradáveis. Para evitar surpresas agradáveis, nada melhor do que o rastreamento, a prevenção. Rastreamento, pré-operatório. E agora, a gente está mais pertinho ainda, né, Gisele? Ali no mesmo prédio, está fácil. Então, os pacientes sobem, descem. E é super importante essa avaliação em conjunto. Acho que deu para esclarecer muitas dúvidas que muitas pacientes têm. Que bom. Né? Obrigada, tá, Gisele? Eu que agradeço a oportunidade. A gente não deixou de falar aqui de prevenção, mais uma vez que eu adoro falar. Então, muito obrigada a você pela oportunidade de estar expandindo aí. Eu que agradeço por cuidar das nossas pacientes com tanto carinho, ali estar sempre junta para a gente poder fazer o melhor. Tá? Obrigada, Gisele. Muito obrigada. Obrigada a você.